aqui, você está no canal do Portal Revoluta e esse é o programa literário Eu Que Fiz. E aí, já se inscreveu aqui no canal? Não? Bom, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de tudo que rola por aqui. Bom, esse é o 17º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz e a convidada desse episódio é a Rita Verônica Franco de Santana, a Rita Santana. Ela é professora, atriz e escritora, tem 52 anos e é natural de Ilhéus, na Bahia. Ela foi indicada para participar aqui pelo Lima Trindade, que participou lá na primeira temporada. Eu vou deixar o link aqui no cantinho da tela para você poder assistir ao episódio que o Lima participou. A Rita Santana vai apresentar o livro Cortesanias, que foi lançado pela editora Caramurê. O livro é uma coleção de poesias que, como o nome já diz, né, já dá o tom, é um livro que resgata o ato de ser cortês. A escritora procura resgatar um mundo com mais gentileza, com menos guerra, com mais amor, mais leveza, inclusive dedicando alguns poemas às artes plásticas. Na verdade, ela homenageia a natureza, as artes plásticas, o amor e o ato de ser cortês. Bom, eu não vou ficar dando spoiler nem explicando muito do livro, senão perde a graça, né? Fique agora com o episódio 17 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com a Rita Santana falando do livro Cortesanias. Apresente seu livro. Olá, eu sou Rita Santana e eu trouxe o livro Cortesanias, o meu último livro publicado, para fazer uma apresentação dele. É um livro que trata de questões sociais, mas principalmente questões plásticas. É um livro de contemplação. Eu acho que é um momento em que eu paro para escrever sobre algumas paixões que eu tenho nas artes plásticas, né? É um livro onde eu dedico poemas a um poeta que também é artista plástico, que faleceu há pouco, que é Fernando José Cal. Faleceu há pouco e é um poeta que me tocava muito, então eu tenho um poema dedicado a ele. Exatamente pela sua afinidade comigo em relação às artes plásticas e ao modo de tratar a palavra. Eu acho que éramos afins nesse aspecto. Então, tenho poemas dedicados a Georgia O'Keeffe, que é uma artista plástica modernista americana, norte-americana, e ela me toca profundamente. Enfim, é um livro colorido. Eu acho que é um livro onde eu utilizo, engraçado que algumas pessoas me perguntavam após a leitura do livro: você é pintora, Rita? Porque eu trato a palavra nesse livro como o pincel que eu não tenho, como a espátula que eu não tenho. Então, a pena se transforma em tinta mesmo, em objeto de pintura. Eu uso a palavra aqui como matéria-prima para uma pintura que eu tento fazer com a palavra. Cortesanias é isso. Qual foi a inspiração para o livro? A inspiração para o livro vem de uma paixão muito antiga e muito profunda pelo amor cortês, por aquele período medieval do trovadorismo, ali na Península Ibérica, os trovadores, os cantadores, o amor cortês, né, que é criado a partir de aristocratas da época, de cavaleiros medievais e damas aristocráticas. Aquelas canções compostas ali, elas me tocam profundamente e são consideradas, né, além do amor cortês, que é o berço do nosso amor romântico. Além disso, essas cantigas e essa poética é considerada primorosa por muitos estudiosos, é considerada uma poesia exemplar.
E ela me toca profundamente. Talvez por isso, ela toca um sentimento, um sentimento profundo de beleza sonora, estética. Eu ouvi durante muito tempo em que eu me disponibilizei para fazer a pesquisa para o livro, e era um livro sem data, era um livro que eu estava aproveitando a minha licença-prêmio como professora para me dedicar. No meio desse processo de pesquisa, ouvindo muitas cantigas medievais, o editor da Caramurê me procurou e disse que queria um livro e tinha uma certa urgência. Como eu já vinha elaborando e era uma paixão tão antiga, então o livro se estendia por 400 páginas no arquivo do computador. Eu, no primeiro momento, disse, não, eu estou parada aqui para escrever um livro futuro. E depois eu disse, por que não? Por que não escrever um livro agora, já que eu pesquisei tanto e já tem tanta coisa pronta? Então o livro surge disso, essa inspiração pelo trovadorismo, por Provença, o fascínio pela cortesã, pelas cortesãs, o amor cortês lá no século XII. Então tudo isso propiciou o nascimento do meu Cortesanias. De onde vem o título? O título vem exatamente daí, dessas pesquisas pelo amor cortês, né? Eu tenho o Tratado do Amor Cortês, que é um homem ligado à igreja no século XII que escreve esse tratado de como cortejar uma dama, um tratado bem complexo em termos ideológicos. E também a própria literatura lá romântica, a literatura do século XIX. Outro dia, lendo o Machado de Assis, ele usa a palavra cortesanias. Então, dentro desse universo de pesquisa que eu fiz, eu encontro em algum momento a palavra cortesania, e eu acho de uma beleza profunda, assim, cortesanias, né? Esse ato de ser cortês, de ser delicado, de ser gentil, civilidade, todo o arcabouço de significados que a palavra traz me atrai profundamente e condiz sonoramente, condiz com o que eu buscava na minha poesia. Cortesanias, cortesanias, esse amor cortês trazido para os dias de hoje, para a mulher de hoje, né? Para uma busca feminista, uma busca existencialista e feminista pela vida, pelos projetos, pelos sonhos. Então, o amor aparece no livro também com essa contemporaneidade, com esse olhar mais lúcido. O livro foi dividido em 3 partes. Explique essas divisões. A princípio, eu não tive uma preocupação, e quase nunca tenho nos meus livros, de fazer divisões e dividir em etapas, enfim. Mas o meu editor conversou comigo e disse, vamos fazer umas divisões aí, como seriam essas partes do livro. E aí, para mim, foi muito simples, porque há uma gama de poemas que são realmente dedicados às artes plásticas, à pintura. Então, era fácil para mim identificar. E a palavra afresco é uma palavra que me encanta muito. Então, eu quis que esses afrescos fossem esses poemas dedicados às comedoras de batatas, que é um poema dedicado a uma tela, é dedicado a Van Gogh, e é um diálogo intertextual com a tela Os Comedores de Batatas, de Van Gogh. Aí tem Amanheceres, que é uma paixão profunda que eu tenho pelo amanhecer. Eu vejo o amanhecer da minha janela e contemplo. Durante o outono em que o livro foi escrito, eu contemplava o crepúsculo e também toda aquela coloração do nascer do dia. Então, Amanheceres, a colorista, é uma inspiração em Anita Malfatti, porque Anita, na França, ela teve seu trabalho reconhecido lá também, e ela era considerada uma grande colorista. Ela sabia manipular as cores de uma forma espetacular. Então, eu trago essa informação e essa paixão e admiração por Anita, e faço um poema em que eu sou a colorista do verbo. Eu verbalizo
essa sensação de uma pintora que precisa da palavra para manipular a sua espátula numa tela com suas tintas, aguarrais, enfim. O outro, nebulosas, né? A outra parte do livro, muito fácil definir a quantidade de poemas que eu tinha conversando com essa paixão pelos astros, com essa paixão pelo universo, pelas estrelas, pela gravidade, pelo espaço, pelo infinito. Então, até pesquisas, assim, partículas que atravessam a matéria. Fiz pesquisas em várias áreas, inclusive em física, né? Assim, para tentar entender o universo. São paixões que me acometem. E a última etapa é Cortesanias, onde o amor prepondera. São poemas onde eu dialogo com o Ali Salomão, eu converso com ele, dedico poemas a Lima Barreto, um poema onde eu li o Cemitério dos Vivos, e aí eu traço um panorama muito lírico e muito íntimo, como se eu pudesse estar ao lado de Lima Barreto, naquele hospício, para abraçá-lo, para confortá-lo em sua solidão, em sua agonia, diante de uma época tão, como hoje, racista e excludente em relação ao intelecto e aos intelectuais negros, né? É um planeta que nos exclui de uma forma terrível, inclusive durante uma guerra, né? Os negros vão a pé, os negros são os últimos a entrarem no trem. Você buscou referências nas artes plásticas para alguns poemas. Como isso surgiu? Sim, eu busquei referências nas artes plásticas, não de uma forma proposital, assim, planejada, eu vou buscar as artes plásticas. Não era isso exatamente. É que nesse próprio período trovadoresco, há as iluminuras medievais, e essas iluminuras sempre me fascinaram. Então, eu sou, desde sempre, desde toda a minha juventude, muito afetada pela pintura, muito afetada pela escultura, muito afetada pela fotografia. E talvez a pintura, né, o acesso imediato, desde os livros didáticos, a essas reproduções que a gente vê, as exposições que eu vi durante a vida. Desde muito jovem, eu frequentava o teatro em Ilhéus, eu sou uma baiana de Ilhéus. Desde muito jovem eu ousava frequentar, né, aquele espaço, não apenas frequentar, mas atuar enquanto atriz, e via todas as exposições que ia para Ilhéus. Então as artes plásticas sempre mexeram muito comigo. Eu amo olhar, observar, contemplar. E o livro mais uma vez eu digo, é um exercício de contemplação, ou o resultado de muitas contemplações que eu fiz durante a vida. Sua obra também versa com a natureza. De onde vem essa ligação com a terra? A ligação com a terra, eu tenho que parar para fazer essa reflexão, e de imediato duas coisas surgem na minha cabeça. A ligação com a terra vem da minha própria origem. Eu tenho uma mãe que ela é ligada, a sua família é ligada a terras mesmo, cultivo, roça. Então eu passei uma parte grande da infância e um pouco da adolescência indo para a roça de minha avó e de minha bisavó, e era um momento prazeroso para a família, a ligação com a bica, o banho de bica, o acesso à mata, a pedras, o acesso a uma vida simples dos trabalhadores que moravam na roça, que lidavam com a roça. Também a questão social, eu já ficava atenta para aquela questão das desigualdades, eu já ficava atenta para as oportunidades aos filhos dos trabalhadores. Foi um período muito forte para a minha vida, em termos de ligação com esses problemas sociais e também com a própria natureza. Tínhamos que atravessar barrancos e ladeiras, e o contato com plantação, o contato com a plantação de mandioca, o contato com o mamão, enfim, com o cacau, né?
O cacau, eu sou da região cacaueira lá da Bahia, assim, a vida da minha avó era, a casa da minha avó, que nós chamávamos de casarão, e não é nada rico, ostentoso, não, mas era a minha realidade. A minha avó, ela produzia cacau e sua casa as salas eram cheias de sacas de cacau. Eu vivi essa realidade e ela fica entranhada na minha alma, assim. O livro traz, né? Deve trazer essa relação intrínseca que eu tenho com a natureza, esse respeito que eu tenho com a natureza. Eu moro, a minha opção por morar neste lugar é exatamente porque eu tenho aqui em frente uma reserva que deverá ser protegida para sempre. É uma pequena reserva onde eu tenho árvores e o verde permanentemente olhando para mim e eu olhando para ele. Então, as minhas opções de vida serão sempre nesse aspecto: morar perto do mar, morar perto da natureza, estar sempre perto de tudo isso. E que bom que o livro reflita essa preocupação real e esse amor real com tudo isso. É o amor pelo planeta, né? O amor pela preservação, enfim. Há referências à força e luta feminina. Há algo de autobiográfico nesses poemas? Eu sei da importância do feminismo, eu sou uma leitora de feminismo, eu sou uma feminista, aprendiz de feminismo, né? Eu acho que quando se diz que todo mundo deveria ser feminista, eu não tenho dúvida que isso é uma realidade, é uma necessidade, porque eu leio, né? Eu leio a história da mulher, eu leio a história do amor, eu leio a história das mulheres brasileiras que foram importantes para as nossas transformações, né? É importante que o livro traga essa força feminina, porque ela é uma realidade social. Então, mesmo quando você é altamente romântica, mesmo quando eu trato do amor, e aí vocês perguntam, é autobiográfico? Eu acho que entra o autobiográfico principalmente nas sensações, né? As sensações, e eu já falei, sou atriz, mas também como escritora, né? Eu sinto essa necessidade de viver vidas e experiências que não são necessariamente as minhas. Então, há o autobiográfico e há essa transformação do que é ou seria biográfico nesse deslocamento, nessa empatia, experiência de empatia com o outro, de se colocar no lugar do outro, literalmente, através de uma criação literária. Então, essa força feminina vem das mulheres da minha família. Eu sou de uma família de mulheres fortes, tanto da minha família materna quanto a minha família paterna, são mulheres negras, e no caso da minha mãe, uma forte predominância indígena, de mulheres que sofreram esse preconceito étnico, né? A minha avó era chamada de acabocla, porque ela era uma mulher cabocla, era uma mulher livre, era uma mulher de desejo, uma mulher que amava, uma mulher que ousava amar numa época em que você tinha que ser pudica e respeitar as convenções sociais de uma cidade do interior. Então, eu sou uma mulher que convive com uma avó que enlouqueceu, com algumas mulheres que enlouqueceram na família, e eu tenho clareza que essa loucura que acometeu mulheres que não são apenas as mulheres da minha família, mas são mulheres no mundo, né? O livro, que bom que vocês apontam que ele traz isso, ele traz essa força. Eu espero que as obras futuras tragam ainda mais, porque eu pretendo pesquisar mais, pretendo estudar e continuar lendo feminismo sempre, né? É isso. As mulheres, elas preservam as famílias, né? As mulheres negras, principalmente, preservam as famílias, elas preservam o mundo, alimentam o mundo. Então, o lugar da mulher na sociedade é
de extrema importância mesmo. E é importante que a gente estude história, a história dessas mulheres, a história das lutas. Há uma ordem cronológica, social ou emocional na sequência em que os poemas foram publicados? Não há uma ordem cronológica social, não houve durante a feitura do livro um planejamento de quais poemas, como seriam os temas, quais seriam os temas, não. Isso é fruto, o livro é fruto de uma organicidade mesmo da alma, os desejos que a alma e a pesquisa iam trazendo para a feitura do livro. Tanto é que meus livros todos anteriores de poemas, tanto o Tratado das Vezes quanto o Alforrias, eles não têm sequer divisões, eles são, aqui para nós, tá? Eles são em ordem alfabética, porque eu nunca tive essa preocupação, eu sou muito, ou fui muito, né, até encontrar Fernando e falar assim, não, vamos fazer, porque também eu acho que é a sorte de você ter o editor. Os livros anteriores eu não tive editores próximos para dialogar, para trocar, para fazer um lance mais profissional. Então ficavam como surgiam ali na ordem alfabética mesmo da organização do livro. Hoje eu terei essa consciência mais planejada, organizacional, não é? Para fazer o livro. Mas esse livro não teria nada, não teria sequer divisões. O editor é que nesse diálogo comigo diz, não, vamos ver aí se dá para dividir o livro e tal. Nada de ordem alfabética, por favor. É uma troca mais profissional. E a partir de agora eu terei uma preocupação mais assim. Como foi seu encontro com o mundo da poesia? O meu encontro com a poesia tem um marco. O marco é a menina Rita morando em Vitória, Espírito Santo, por 9 meses apenas, estudando numa escola Nossa Senhora da Penha, provavelmente, com uma professora maravilhosa em uma escola deliciosa. Nos tiraram das salas de aula e nos levaram para o auditório da escola. Foi o meu primeiro contato com o auditório. E no auditório eles apresentaram a música de Chico Buarque, João e Maria, e interpretaram a música, encenaram João e Maria. Então aquela imagem e a música, agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Enfim, aquilo tocou profundamente a minha alma, para sempre, para sempre. Aí vem Chico Buarque, enfim, vem a poesia, não é? Eu fui tocada pela arte ali. Eu digo, meu Deus, então existe isso, é isso que eu quero para minha vida, é esse o universo, é esse o lugar, é o palco, o lugar em que eu quero estar. Eu acho que tudo foi plantado ali. Essa foi a grande semente, a proto-semente, a semente primordial do meu amor pela poesia. Depois, a importância dos livros didáticos, mais do que os professores nessa época. Os livros didáticos da 5ª e da 6ª série traziam ao final, anexo, assim, ao final do livro, que era, eu acredito que pouco trabalhado pelos professores essa parte, mas eu li em casa, então eu lia aquelas ilustrações e aqueles textos, e aí eu tenho um Cassiano Ricardo dizendo, o mar é belo, mais belo é ver uma mulher no mar, o mar é belo, é aquela musicalidade, aquela sonoridade do poema de Cassiano Ricardo, e aquela imagem do mar, da marinha, não é? O mar, a mulher, a canoa, aquilo... 5ª série, 6ª série, aquilo me enlouqueceu.
de beleza. Eu dizia, não quero ver a novíssima gramática da língua portuguesa, eu quero ficar nesse momento do livro, porque é isso que eu quero para a vida, é a beleza da palavra, é a literatura. Também uma coisa muito importante são as aquisições dos meus pais, que nos traziam sempre livros infantis. Tivemos essa grande sorte, sendo pessoas pobres, sendo de uma origem pobre, pais que sequer terminaram ali o ensino médio, né? Eles compravam, meu pai e minha mãe compravam enciclopédias, livros infantis, então fábulas, nós líamos histórias infantis, e as enciclopédias traziam Fernando Pessoa, Jorge de Lima. Eu lembro também de um contato muito, muito bonito ali na juventude ainda, com uma enciclopédia que minha tia tinha, minha tia Solange, uma enciclopédia com... Não era uma enciclopédia, era uma coleção de discos e livros. Os discos de Gil, Caetano, bem feitos, né, com as letras. São essas influências, esses contatos, esses assombramentos. Então, a música e a poesia também tem uma relação muito íntima. A minha casa sempre foi uma casa de música, então ouvíamos muito samba. Lembro também de uma coisa muito ali ainda, quando eu morava em Itabuna, de uns livrinhos que eu comprava de violão, não porque eu fosse tocar, infelizmente eu não toquei violão, mas traziam as letras, eram pelas letras que eu queria. E eu tive contato com algumas letras de Sueli Costa, que é uma compositora brasileira muito importante. É uma pena que o Brasil seja tão ingrato com suas grandes compositoras, né? Enfim, a música, ela também, ela provocava, né? Acho que deu um pouco dessa gênese da poesia em mim. Acho que abarca um pouco. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Eu já estava imersa no projeto macro do meu livro, um livro que demoraria anos para ser publicado, para ficar pronto, porque o processo de pesquisa, o processo de ouvir essas músicas que eu pretendo retornar a elas, essas músicas trovadorescas medievais, ele estava muito intenso. Pesquisar sobre Verônica Franco, tudo isso era muito longo e intenso. Então eu já estava imersa nesse processo, ad infinito, quando Fernando me interceptou, o editor da Caramurê, para que nós publicássemos um livro. Então, depois que ele veio e me fez a proposta, e eu disse sim, finalmente, porque houve uma resistência, né? Eu queria continuar no meu projeto de pesquisar e ir escrevendo e pesquisar sem pressa. Mas depois disso foi uma coisa mais rápida mesmo, porque o processo, o grande processo já tinha sido elaborado na minha cabeça, já estava sendo elaborado há algum tempo. Eu teria 3 meses de licença-prêmio, então já estava há alguns meses trabalhando, sem contar o processo da vida inteira, né? Sem contar isso que eu acho que é o alimento, as leituras, o próprio trabalho como professora, o contato com textos que eu não conhecia. Enquanto professora, eu e os meus alunos descobríamos textos, era um processo muito intenso também. Então, a própria professora, a própria leitora da vida toda, cinéfila, tudo que ronda o meu universo, já estava preparando o livro. Então, foi muito rápido depois que Fernando me fez a proposta e publicamos ali em 2019. Alguma curiosidade sobre o processo criativo? Eu acho curioso falar que durante aquele processo em que eu vivia a licença-prêmio e todo o tempo de pesquisa e escrita, concomitantemente pesquisa, escrita e depois a feitura do livro, eu acho que o mais curioso talvez seja o fato de que eu estivesse numa espécie de êxtase, numa espécie de febre criativa, mas principalmente uma espécie de êxtase de contemplação. Eu falo dos 3 meses, mas é uma coisa que se estendeu e se estende
durante toda a minha vida, mas aquele momento foi um momento muito forte, dessa contemplação ser mais intensa, de eu estar mais atenta aos amanheceres. Eu fotografava os amanheceres com mais constância, eu olhava tudo como se eu estivesse drogada, como se eu estivesse possuída por uma sensação mais sinestésica nas veias, uma perturbação dos sentidos. Eu acho que era tão intensa a contemplação e o desejo de escrever e o desejo de ver as coisas e escrever sobre aquilo. Eu acho que aquela intensidade eu nunca sentia antes. Quem fez o projeto gráfico? As ilustrações internas do livro são de Fernando Oberlander, que é o editor, e algumas ilustrações que permeiam o livro internamente, né? Ele traz essa referência mesmo das iluminuras, né? Que eu já trazia ali na paixão do livro, enfim. E a capa é de Fernando e de Neilton. Então a gente tem assim, coordenação editorial e edição Fernando Oberlander, ilustrações internas e da capa Fernando Oberlander. A capa é de Fernando e Neilton Oliveira. O projeto gráfico é de Fernando Oberlander. E a diagramação é de Neilton Oliveira, que foi hiper gentil comigo, amoroso, durante esse processo de diagramação. Enfim. É um livro bonito. Chegando perto, você vê os detalhezinhos, que são uns detalhezinhos de iluminuras, né? Uma coisa delicada, um bordado, uma seda, enfim. É isso. Como foi o seu contato com a literatura? Eu lembro de ter lido muito cedo, ali na 5ª ou 6ª série, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos, e essa leitura me marcou muito. É um livro que eu quero ter de volta, porque era da biblioteca da escola. Importante isso, né? A escola era o Polivalente de Itabuna, tinha uma biblioteca linda, que me fornecia esse contato com livros, com literatura, e lembro de ter lido A Terra dos Meninos Pelados nesse período. Mas o marco de primeira leitura eu atribuo mesmo a 100 Sonetos de Amor, que é esse livro mesmo, de Pablo Neruda. Porque no meu aniversário, em 1981, século passado, eu pedi de presente ao meu pai um livro de poesia. Eu sequer sabia o que era um livro de poesia, mas no catecismo, durante aquele período, os colegas levavam quadrinhas, e aquela sonoridade, a graça das quadrinhas, aquilo me tocava, e eu achava que aquilo era a poesia que eu encontraria num livro de poesia. E meu pai, que não era um leitor, pelo menos não um leitor convencional de comprar livros, ele lia outros gêneros, ele trouxe para mim, porque ele pediu à moça da livraria que indicasse para ele um livro de poesia para ele levar para sua filha. E eu tive a sorte de ter 100 Sonetos de Amor, o primeiro livro que eu tive contato, que era meu e que eu lia sem entender muito bem o que eram aqueles sonetos, mas eu lia com muita paixão, assim, eu gostava da sonoridade, e certamente esse foi o livro que me abriu as portas da percepção para a poesia, para o que seria poesia. Então eu tenho um amor imenso pelo livro, eu guardo comigo até hoje, assim, ele já está caindo aos pedaços, né? É de 81. Eu tenho vontade de colocar ele assim em algum lugar que o preserve como
uma espécie de peça de museu, né? Uma espécie de peça de museu para minha vida. E daí o amor também por Neruda, né? Neruda é uma grande paixão em minha vida, uma grande paixão. Aquele filme O Carteiro e o Poeta uma experiência, né, de invenção, de idealização desse poeta, então eu aprecio muito o filme também. É isso. Qual é o seu livro de cabeceira? Eu não tenho um livro de cabeceira, não. Aquele livro que vai ficar ali comigo na hora de dormir, que antes de dormir eu vou ler algumas páginas. Há o desejo de voltar a alguns, assim, sempre, né? Voltar a Hilda Ilch, que é uma grande paixão. Maya Angelou tem um livro de poemas, né? Eu tenho um livro dela que me faz muito feliz. Então, de vez em quando eu volto. Tem um poema que fala da perda. Eu não sei perder, eu não gosto de perder. Que eu sempre volto a ele. Tem essa paixão recente, né? Porque é uma descoberta muito recente por Bell Hooks. E aí ela me dá essa drenagem das ruindades, né? Ela vai drenando assim tudo que é poluente, tóxico. Eu acho que ela tem essa capacidade de tornar a vida melhor. E no meio de uma pandemia, eu acho que uma leitura é fundamental. Qual é o seu calo literário? Alguns calos literários, né? Alguns calos. Mas eu diria que O Outono do Patriarca, de Gabriel Garcia Marques, é um calo, assim. Eu fui há alguns anos, comecei a ler e parei, mas tenho vontade de voltar, mas fico travando para o livro. Eu amo o Amor nos Tempos do Cólera, eu sou completamente apaixonada pelo Amor nos Tempos do Cólera. Eu acho uma obra magnífica, uma das leituras mais ricas e sofisticadas e prazerosas que eu já tive na vida. Mas O Outono do Patriarca eu não consigo destravar assim para ler. Mas ainda é um desafio, né? Já li em algum lugar que é o livro favorito de Gabriel Garcia Marques. Então, se é o livro favorito do autor, eu vou ter que, uma hora dessa, vencer esse desafio. O outro que trava também, assim, mas talvez eu tenho marcas, né? Marcas no livro e tal, mas parei há muito tempo atrás e espero vencer esse desafio. É O Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. Os outros que eu não consegui terminar de ler não foram travas como esses dois. É uma questão de tempo e são preciosos, e é uma questão mesmo de organizar o tempo para voltar à leitura e terminar. Agora, calo são esses dois. Eu acho que esses dois são verdadeiros calos que eu preciso, quem sabe, vencê-los. Retrato do Artista Quando Jovem e O Outono do Patriarca. Meus calos literários. Força, Rita, força para vencer essa resistência. Vamos lá. Qual é a sua mania literária? Mania literária, assim, quais são as minhas manias? Eu acho que uma mania que podemos identificar é realmente a coisa da marcação, né? Eu não tenho mais nenhum pudor, já tive no passado pudor de marcar, de escrever, mas eu gosto, eu leio com o marcador, com lápis, né, um grafitezinho para fazer observações. Às vezes o autor tá ali e eu fico dialogando como se fossem notas que eu faço, e quando é com o tablet, né, eu faço nota mesmo, eu paro, escrevo, faço observações, as reflexões que aquele fragmento me
me proporcionou. Então, eu sempre sinto falta, assim, eu não pego o livro sem pensar no marcador e no lapisinho, até porque o lápis, às vezes eu escrevo epígrafes, eu digo, nossa, isso aqui vai ser epígrafe do próximo livro. Aí eu coloco lá epígrafe, às vezes nem vou usar, mas às vezes é tão forte que eu abro no computador uma pasta com epígrafes. Epígrafes. Isso é mania, né? Isso deve ser mania. Uma mania ainda mais velha, mais primordial da leitora, que hoje eu exercito muito com uma frequência menor, é colocar assim, mas como eu estou voltando à prosa, eu tenho feito mais, novamente, tenho voltado a essa mania que é... Então as manias são cíclicas, não? Que é colocar assim, no que quer que eu leia, material para conto, material para conto, material para conto, porque eu sei que aquela proposição colocada ali, ela me inspira imagens e me inspira outras ideias a partir daquela ideia para que eu venha a compor um conto, um texto em prosa. Eu faço, são essas, basicamente são essas as manias. Uma coisa puxa a outra. O livro que eu indico é o livro do poeta Alex Simões, que é um grande poeta brasileiro, uma pessoa muito cara ao meu afeto. Transformação é um livro publicado pela Organismo, cujo editor é Jorge Augusto, e um caro editor, uma pessoa importante para a divulgação da nossa escrita negra. Tem uma coleção das Pretas, que é uma coleção belíssima, com diversas autoras pretas, né? Tem toda uma preocupação. Ele é um estudioso de Lima Barreto. Em breve publicará a sua tese sobre Lima. E Alex Simões, com esse livro me tocou profundamente. Ele é todo marcado. Também outra mania, né? Eu faço essas colagens assim, olha, o livro é todo marcado de amor, de observações, de diálogo com o texto de Alex. Eu fiquei muito apaixonada quando li esse livro, e é o livro que eu indico. Indico que vocês leiam não apenas Transformação, indico que vocês leiam todas as obras da editora Organismo, que tem autores, autoras, e principalmente uma preocupação social e uma preocupação étnica, e leiam todos os livros de Alex Simões. Ele está com, acho que agora, um livro recente, e um outro que vai ser publicado daqui a pouco. Em breve teremos um outro lançamento. É um grande poeta e uma grande pessoa do meu coração, do meu afeto. Transformação. Que inspirador, né? Toda essa dedicação, esse amor pela arte, as observâncias que ela tem da vida, do seu entorno, tudo isso parece fazer parte da obra, né? Muito legal, muito inspirador ouvir a Rita Santana falando sobre cortesanias e sobre sua experiência de vida. Bom, e o costume dela de colocar os poemas em ordem alfabética? Curioso, né? Nunca tinha pensado nisso e achei super curioso. Enfim, aqui na descrição do vídeo vão ter todos os links para você acompanhar o trabalho da Rita Santana e também para saber onde adquirir o livro, né? Acessar o site da editora Caramurê, que foi a editora que lançou o livro. Enfim, tá tudo aqui na descrição, no texto que fica aqui embaixo, tá bom? E aí, vamos de poesia? A Rita me mandou o livro dela em Word, né? No formato Word, enquanto a minha edição física não chega. Então ela me mandou e ela separou essa poesia aqui para poder ler para vocês, tá bom? Abstração Azul 2, para Georgia O'Keeffe. Busco Georgia em meus versos, busco Georgia em mim. Vejo seus pincéis em meus transtornos mentais. A contemplação de ossos, montanhas e muros. Cá estou em preto e branco, procuro-me. Contorno a estrada e fujo do homem que amo. Fujo do amor e procuro a inteireza da artista.
Estou em meus projetos pessoais e tenho uma palheta. Sou aquela de obscuros e estranhezas. Busco tonalidades no invisível, perfeição no que tangencia o improvável. Moro no Ghost Ranch ou em Catu de Abrantes. Aqui meus ossos e telas, aqui mocidade e morte. Procuro a mim mesma e o meu retrato, revelado nas escavações do tempo sobre a terra. Não estou nas flores nem nas fotografias. Busco-me com a avidez dos abutres. Coleciono pedras e fósseis. Há um muro que protege minha nudez de ínsula. Pinto o muro 1000 vezes. Pinto 1000 vezes a mesma montanha, porque tudo escapa à minha apreensão. Busco o apuro, a proximidade e o imponderável. Eis minha única condição. Bonito, né? Linda poesia, Rita. Curtiu esse episódio? Se você curtiu, eu vou te convidar a compartilhar com seus amigos, clicando aí na setinha de compartilhar, mandando no grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais. Comente com as pessoas sobre o Eu Que Fiz e sobre todos esses episódios que já estão no ar, inclusive esse, tá bom? E se você chegou até o final do episódio, eu te agradeço pela companhia, pelo apoio. E se você quer indicar alguém para participar da próxima temporada do Eu Que Fiz, já que essa está na reta final, você pode mandar um e-mail aqui para euquefiz@revoluta.com com o nome do autor ou o seu próprio trabalho. E eu vou ter o prazer de te explicar quais são os passos para poder participar do Eu Que Fiz, tá bom? Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio e eu vou terminar esse episódio com uma frase de Adélia Prado. Tudo que a memória amou já ficou eterno. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!